Fala aí pessoal, tudo certo? Tô aqui ó, na Vila Belmiro, neste belo dia, essa bela tarde de sexta-feira, onde o Santos bateu o Corinthians por 3-1. Bom demais, é bom demais falar isso. Eliminamos o rival, nos classificamos para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ainda não sabemos o adversário, porque tem que esperar os jogos. Alguns já classificaram, o Palmeiras, por exemplo, já classificou. O São Bernardo, que pode ser um adversário nosso, que foi o líder do nosso grupo, inclusive, também classificou. O Sport Clube, né? Não o São Bernardo Futebol Clube. Quem mais? Não lembro agora. O Bragantino foi eliminado perdendo os 2 jogos. Caramba, não lembro pra quem. Enfim, o Ibrachina estava nos pênaltis com a Ferroviária. E o São Paulo ainda vai jogar contra o Oeste. Começava agora às 5 horas da tarde, são 6 agora, deve ter começado há um tempo já. Enfim, então ainda tem que esperar para ver o confronto que vai ser, né? Porque tem que somar a pontuação. Mas o Santos avançou com um empate e uma vitória, ou seja, somou 4 pontos. Hoje foi 3-1 aqui sobre o Corinthians, um jogo que o placar não refletiu o que foi, tá? O Santos poderia ter feito bem mais, porque o primeiro tempo do Santos foi muito bom, tomou um gol, pra mim, e uma falha do Falcão, mas que depois, até no segundo tempo, ele acaba fazendo uma defesa espetacular, que meio que compensa, né? Tipo, mas... assim, o volume do Santos foi realmente muito maior. O Santos criou oportunidades a todo momento, teve chance com o Robinho, com o Xavier. O Xavier teve várias, inclusive. O Pepe Firmino, o Kenai que fez o gol. Quem mais? Teve uma de cabeça do Assis, eu acho. Enfim, realmente o Santos foi muito melhor na partida. E eu só vou pausar aqui para ajeitar meu celular. Peraí. Pronto, agora sim, mais tranquilo, o celular ajustado e o gramado aqui um pouquinho de fundo, né? Falar dessa partida, porque realmente o Santos, como eu dizia, foi muito melhor, merecia a classificação até antes do que veio, porque apesar do volume do Santos, o Corinthians abre o placar, né? E aí depois o Santos ainda consegue empatar no primeiro tempo e no segundo constrói a classificação, né? Os 2 gols que faltavam. Então, campanha que agora até chega pra mim na fase que todos os times grandes têm que chegar no Paulista, as quartas de final. A partir daí, vamos ver como é que sai o chaveamento, como é que tá o desempenho dos adversários e tal, mas realmente o Santos pra mim tinha time pra chegar até aqui. Até a final, eu não sei, porque, de novo, depende dos adversários. Acho que dá, pelo menos até a semi dá. Na final, de novo, a gente vê, porque, por exemplo, pra mim tem um time que é claramente melhor que o Santos hoje, que é o Palmeiras. O São Bernardo, mesmo que eu citei antes, tem um time que é muito organizado, apesar do Santos ter vencido na primeira fase deles por 2-1, mas é um time que é muito, muito bem organizado. Quem mais? O Ibrachina mesmo, que eu falei, é um time chato de enfrentar, enfim. Então, só citando aqui, mas o Santos tem time para ir chegar até onde chegou e não vinha sendo aproveitado. Eu falei isso aqui muitas vezes, que com o Cupertino o desempenho não estava legal mesmo, e o Vinícius até agora tem feito um trabalho bem interessante. O desempenho é melhor, já era para ter vencido o primeiro jogo, tá? É bem verdade, era para ter vencido o primeiro jogo, porque jogou melhor também. Mas enfim, já falei tudo isso e nem pedi para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, dar essa moral pra gente aí, porque acho que já o trabalho de acompanhar a base, acho que já vale, né? Você deixar o like, mas ainda mais um dia igual hoje, vencemos o rival e os caras jogaram sério, tá? Vieram bater aqui e não conseguiram nada, não arrumaram nada. Tentaram dar uma carretilha, que, aliás, achei até besteira do árbitro ter parado pra ir conversar com os dois. Ele tentou dar a carretilha, o Sherman deu uma protegida e depois passou na frente dele, falou alguma coisa e acabou. Se provocaram ali, beleza. O árbitro quis parar pra falar o quê? Tanto que no segundo tempo o Enzo Boer tenta fazer o mesmo, né? Dá uma carretilha e o cara do Corinthians também meio que deu uma peitada e acabou, morreu ali. Enfim, o Santos foi a campo com o Rodrigo Falcão, o Sherman, que desceu pro profissional e fez uma bela partida, desceu do profissional, fez uma bela partida inclusive. Acho que amanhã até eu vou fazer um vídeo específico disso, mas também tem entrevista com ele aqui, com o Vinícius no final do jogo, o Laurindo que fez gol, o Matheus Xavier, hoje todo mundo. O Sherman na zaga, o Assis e o Contreras, que foi muito bem no jogo de ida, infelizmente saiu machucado hoje, até o Santos ficou com a menos. Nem cheguei a perguntar aqui o que foi a lesão, posso até perguntar daqui a pouco aqui e colocar no final desse vídeo na edição, mas... e o João Ananias do lado esquerdo. O Ananias, como vocês sabem, é zagueiro, estava suspenso no primeiro jogo, hoje o Lira que estava suspenso. E por ele ser esse zagueiro pelo lado esquerdo, ele fazia, não lateral quase, ele até subia em alguns momentos, especialmente depois que o Santos tomou o gol, mas ele fechava como terceiro zagueiro.
E isso liberava o Sherman para subir. Até filmei e vou mostrar para vocês aqui em alguns momentos a fase de construção do Santos, porque isso era bem interessante. O Sherman, quando ia para a ponta, o Robinho Júnior puxava para dentro. E às vezes ele mesmo ficava por dentro pelo lado direito. E aí o Robinho abria bem na lateral. Eram alternativas para confundir o adversário. Foi bem nessa o Vinícius. Mas enfim, continuando com o time, o Kenai, o Gustavo Henrique e o Pepe Firmino na frente, o Robinho Júnior, o Matheus Xavier e o Cauã Pereira. Porque o Bernardo, vale lembrar, sofreu uma torção no tornozelo, parece que foi mais grave, ainda tá fora. E o Rodrigo César sentiu a coxa ontem, estiramento na coxa, então não veio pra partida, senão ele seria titular no lugar do Cauã Pereira. E aí muda a característica, né? O Rodrigo César é um jogador mais móvel, um jogador mais até inteligente para jogar no 1-2, jogar curto, né? O Cauã, um centroavante mais mesmo pesadão, de bola aérea, de trombar e de brigar fisicamente. Mas, de novo, independente da característica, hoje até o Santos com 2 pontas jogou mais por fora mesmo, né? Contra a Portuguesa Santista e o Corinthians semana passada, o quarteto PP, Rodrigo, Xavier e Bernardo, depois o Bernardo sai até entre o Cauã, né? Mas joga um pouquinho mais próximo com os jogadores abertos, mas nem tanto. Hoje foram mais pontas mesmo, apesar de não estarem a todo momento, por exemplo, grudados na lateral, né? Não é isso que eu quero dizer. Então, acho que uma sacada interessante do Vinícius tendo o que ele tinha à disposição, porque hoje no banco o único centroavante era o Pedro Assis. Pedro Assis é um jogador que veio do Cruzeiro há um tempo, só que ele só tinha jogado um jogo. Foi a estreia do Copertino, inclusive, contra o Aguaí, no CTR Pelé. O Santos perde por 3-2 e fica com 2 a menos. Por quê? A gente faz todas as substituições, o Pedro Assis entra, machuca o pé e sai. E aí depois o Everton, o volante, que inclusive faz tempo que eu não vejo jogar, tava fora. Acaba sentindo a coxa e fica fora, fica andando praticamente no campo só. Então o Santos ficou com 2 a menos e toma virada. E ele só voltou hoje, né, a campo. Então a construção do time titular foi mais pensando nisso e também um pouco dessa falta de alternativas. Mas como eu dizia, o Santos a todo momento teve volume. O Matheus Xavier estava fazendo um jogo espetacular. Semana passada ele foi bem, mas ele perdeu muitas oportunidades, né? Mas hoje ele estava indo para cima a todo momento e colocou o Robinho Júnior na cara do gol, colocou o Cauã Pereira uma vez na cara do gol, finalizou uma bola na trave, fez o gol dele no segundo tempo. Foi muito, muito bem mesmo o Matheus Xavier como esse ponta pela esquerda. E as jogadas saíam naturalmente, seja de inversões, muitas vezes o Sherman invertendo para o Xavier, aconteceu algumas vezes isso. O próprio Robinho Júnior na movimentação pelo lado direito conseguia atrair a marcação e tinha espaço, seja para o Sherman subir ou para o próprio Cauã tentar atacar o espaço ali também. O Pepe Firmino também caindo um pouquinho mais próximo tanto do Robinho Júnior quanto em alguns momentos do Xavier, mas ele ficou mais pelo lado direito. Também conseguiu uma outra oportunidade. Então o Santos realmente faltou calibrar, né? É bem verdade, que foram algumas finalizações para fora e uma do Xavier na trave. Só que o problema é que o Corinthians vai placar numa falta que o Sherman comete a falta e é uma falta de cruzamento para a área. E aí é um problema que eu acho que o Rodrigo Falcão tem, eu já falei aqui em alguns momentos. Ele não consegue defender o ângulo contrário, entre aspas, né? O ângulo contrário, eu não sei se eu me fiz entender, mas tipo assim, o gol que o Santos toma aqui contra o Vasco no Brasileirão Sub-20, que é um belo gol, mas eu acho que era evitável. E o Falcão tá um passinho à frente, então o cara cobra a falta. Foi no ângulo, é bem verdade, mas eu acho que esse passo à frente impede ele de defender essa bola. E aí o Corinthians vai placar, o Santos dá uma murchada, eu acho que o Corinthians vai placar com 22 minutos, talvez, 23, sei lá. E aí o Santos só volta a finalizar, por exemplo, aos 35, então foram 12, 13 minutos ali de pouca coisa. Uma finalização de longe até do Matheus Xavier, depois tem outra do Gustavo Henrique. É um escanteio muito bem cobrado pelo Sherman, que o PP tenta virar um voleio e acaba furando, mas o gol sai com o Kenai arriscando de longe, e é até engraçado, porque foi uma escolha que não foi das melhores. Ele tinha o Sherman aberto livre na direita, tinha o Cauã Pereira por dentro, e ele prefere arriscar de longe, acaba entrando, acertando um belo chute, e aí o Santos empata. E quando volta para a segunda etapa, consegue a virada já uma bela jogada ensaiada, né? O Sherman cobra a falta pro... Ai, meu Deus, não lembro agora quem foi. Peço desculpa, não vou lembrar, mas aí essa bola é voltada pro Gustavo Henrique, que abre para a perna esquerda e manda ela viajada no segundo pau. E aí o Assis manda pro meio da área e o Matheus Xavier chega livre, entrando na área e fazer o gol. Eu falei, caraca, uma bela jogada ensaiada. e eu mesmo não estava entendendo. Eu falei, caraca, que é isso? Não entendi nada, porque tava todo mundo na área e a jogada ficou... Eles trocaram 3 passos atrás ali, mas foi muito bem ensaiada, deu certo. Chupa, haters. Pensei que ele tava falando comigo, alguns dos meninos estavam brincando ali embaixo.
E aí, depois disso, o Corinthians se abre mais. O Santos tem chances no contra-ataque, poderia até ter matado o jogo antes, tá? O próprio Robinho Júnior perde uma chance num passe espetacular do Pepe Firmino, espetacular, no meio da zaga. Ele dá uma ajeitada para a perna esquerda, tenta limpar para a direita, aí a zaga chega e corta. Eu falei, um pouquinho de preciosismo. E até eu pretendo até fazer um vídeo separado do Robinho e do Sherman amanhã, talvez, não sei. Enfim. E depois o terceiro gol sai, porque o Vinícius mexe no time, né? Primeiro sai, logo depois desse lance sai o Robinho Júnior, entra o Laurindo. Depois sai o Xavier e entra o Enzo Boer e sai, talvez tenha saiu o PP. Eu devia ter pego meu caderninho aqui, eu vou pegar, só um minuto. A primeira foi essa mesma, entrou o Laurindo no lugar do Robinho Júnior, depois sai o PP Firmino e o Calma Pereira e entram o Pedro Assis e o Enzo Boer. Pedro Assis, como eu disse, é o centroavante, e o Enzo jogou pelo lado direito, né? Então, numa bola esticada, eu não lembro por quem, mas ele não desistiu, correu, ganhou na inteligência mesmo, né? Ele coloca o corpo na frente, ganha do lateral, cruza para o meio da área. O Laurindo domina, tirando o zagueiro também, muito bem, e bate na saída do goleiro. E fecha o placar, e aí até tem outras substituições, entra o Profeta, o Gabriel Simples, todo mundo troca ali, o Sherman sente câimbras por estar tanto tempo sem jogar. Mas o Santos dominou completamente, o Corinthians mal criou depois disso. Não, teve uma chance, é verdade. Já no final do jogo, que é que eu falei que o Rodrigo Falcão faz uma defesaça, que até eu achei que o Assis errou, o atacante recebe meio que na frente assim e leva pro lado esquerdo, o Assis corre pro lado direito e depois vê que ele puxa pro lado esquerdo, quando vai correr não chega a tempo. E aí o zagueiro, o atacante finaliza e o Rodrigo Falcão pega no contrapé com a mão esquerda, uma defesaça mesmo. Mas foi só isso. O Santos foi muito superior nos dois jogos. Foi muito superior na ida e aqui. E hoje conseguiu concluir gol. Eu peguei o celular porque já tá mais escuro, então para ficar mais próximo aqui, nem sei se a imagem estava ruim para vocês, mas enfim. Eu queria muito gravar aqui mostrando esse belo cenário. Então o Santos mereceu passar e alternativas interessantes. O Santos marcou lá em cima. Até esqueci de gravar isso, mas normalmente também eu coloco imagens, né? Mas talvez eu pegue na transmissão depois e coloque aqui. Mas Santos marcou em cima muito bem. As saídas que eu falei, devo ter colocado na edição, mas então eu coloco agora novamente. O Santos saindo com 3 jogadores para tentar ter uma superioridade ali num primeiro momento. Em outras tinha a opção de lançar mais jogadores lá na frente, o Sherman usar a capacidade ofensiva dele. Enfim, então acho que o Santos foi muito bem, o Vinícius foi muito bem na estratégia e merecendo a classificação. Vamos ver agora que a gente enfrenta. Sei que vencer o clássico é bom demais, seja em qualquer categoria, tá? E para finalizar também, fique aí com as entrevistas. Esse vídeo deve estar muito longo, mas eu acho que vale a pena. Qualquer coisa eu posso separar também as entrevistas depois para vocês verem. E é isso. Valeu, pessoal. Vinícius, parabéns pela vitória, pela classificação. Fala um pouquinho como é que foi dessa semana de preparação, né, de vocês. E para você um sabor, acho que um pouco especial, né? Enfrentar o seu ex-clube, conseguir eliminar dentro da Vila Belmiro, uma boa vitória. Boa tarde. Primeiro, fico muito feliz com o desempenho da nossa equipe, né? Tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Nós fomos superiores, né? A nossa semana de trabalho ela foi pautada em melhorar as nossas ações no terço final, né? Que no primeiro jogo a gente criou bastante chances, mas não conseguiu abrir o placar. Aqui tivemos uma falta bem batida pelo adversário que conseguiu abrir o placar, mas o volume de jogo no primeiro tempo foi todo nosso. Perdemos também algumas chances claras de gol, fomos felizes numa finalização de fora da área, acertamos algumas coisas no intervalo, né? Conseguimos também novamente ser superior no segundo tempo e conseguimos abrir uma vantagem maior no placar, né? Fico muito feliz, isso é mérito de todos os atletas que vêm trabalhando a nível profissional altíssimo. Isso é o mais importante, que minha função aqui como treinador é desenvolver, potencializar eles para que eles possam chegar mais preparados no nosso profissional. Falando justamente do chegar no profissional, hoje teve o Sherman, né? Você sempre falou que tem a integração, né? Você conversa com o Vojvoda. Como que foi essa decisão de trazer o Sherman e o Robinho? E você fizesse uma avaliação sobre o jogo deles, se eles pretendem ficar mais alguns jogos aqui ou voltam pro profissional, qual a avaliação que vocês fazem? Primeiro, né, a nossa integração com o profissional ela está sendo muito boa, né? Eu converso com os auxiliares, o próprio Vojvoda também, no treino que a gente fez lá, o Vojvoda, ele participou, ele esteve presente, mas a nossa conversa também é com o próprio Matheus, com o próprio César Sampaio, que é o nosso coordenador de futebol, e a gente sempre está conversando sobre alguns atletas e a descida tanto do Juninho, né, do Robinho,
quanto do Sherman, eles são atletas que são atletas sub-20, estão no profissional. Se o profissional precisar, eles estão lá treinando porque eles têm potencial para isso, mas como os atletas precisam jogar, o departamento de futebol achou um jogo importante, dá minutagem para eles. E sempre quando esses atletas que estão no profissional descem, serão sempre bem-vindos, porque o nível técnico deles, o nível de maturidade, já é um pouquinho mais alto pela vivência que eles têm com grandes ídolos lá no profissional. Vinícius, até em cima do Sherman, hoje você jogou com ele como lateral direito um pouco mais livre, né? Em alguns momentos a gente até vê ele por dentro, com o Contreras, o Assis e o João ali fazendo o terceiro zagueiro praticamente. Foi pensado justamente por conta das características do Sherman, do seu jogador mais ofensivo, ou o que você pensou nisso? Exatamente. Quando a gente tem o Lira, a gente libera um pouco mais o Lira. Como o Lira estava suspenso, nós conseguimos a descida do Sherman pela característica dele e a virtude que ele tem em ofensiva muito boa. Nós equilibramos com 3 zagueiros ali e demos um pouquinho mais de liberdade para o Sherman nesse corredor lateral, trazendo o Juninho um pouquinho para dentro ali, flutuando como meia, trazendo um pé para dentro ali, para ter essa vantagem nas costas dos volantes. Tivemos algumas vantagens no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi melhor. E graças, né, à qualidade técnica desses atletas. Porém, tenho que ressaltar também, não só esses atletas, mas todos que fizeram um excelente trabalho, uma excelente semana e estão querendo o objetivo principal, que é cada vez mais avançar de fase dentro da competição. Fala, Sherman, parabéns pela sua classificação, pela classificação do Santos, melhor dizendo, né? Como é que foi você desceu para essa partida? Como é que foi a preparação de vocês? Você é um cara que tem treinado no profissional, né? E hoje, não sei como é que foi a conversa. Quando foi que teve essa conversa com você, com o Vinícius, com o Voivoda, enfim? Como vocês decidiram por essa sua participação no jogo? Cara, eu tô muito feliz de voltar a jogar um jogo oficial, assim. Tô há muito tempo parado. Meu último jogo oficialmente pelo Santos foi contra o Grêmio, que eu entrei 7 minutos lá na arena deles. E voltar a jogar para mim é muito importante. E ainda mais um clássico como esse, jogar contra o Corinthians. Não importa se é sub-20, se é profissional, é uma alegria a mais jogar contra eles. E eu tô muito feliz. E, claro, teve a conversa com o Voivoda, a conversa com o Vinícius, porque eu queria jogar. Eu quero mostrar o meu futebol. É muito triste para um atleta ficar muito tempo sem jogar. E mesmo que seja jogando no sub-20, eu quero estar mostrando para provar para eles que eu sou bom. E existe algum planejamento agora, se você continuar no sub-20, pelo menos jogar o Paulista, todos os jogos do Paulista, ou voltar pro profissional agora? Falaram com você sobre isso? Ainda não falaram comigo sobre isso, mas isso vai ser resolvido, porque eu tenho que acatar tudo que o clube fizer, falar o que eu tenho que fazer, porque é o clube que me sustenta, é o clube que paga o meu salário, é o clube que me deu as oportunidades de mostrar meu futebol, tanto mundialmente, vamos dizer assim, né, nacional, mas ainda não tem nada definido, depende tudo dos dois técnicos. Sherman, a gente estava até falando aqui com o Vinícius antes, ele falou que pensando numa estratégia, claro, dentro das características que tinha com você, tinha a ausência do Lira hoje, que também é um lateral ofensivo pelo lado esquerdo, ele falou que a ideia era liberar um pouquinho mais você, né, fazer os 3 zagueiros ali com o Assis, o Contreras e o Ananias, e o Robinho trabalhar um pouquinho por dentro, né, por esse lado direito. Como é que é esse entendimento também de vocês dois, por já se conhecerem há um tempinho, também estarem treinando no profissional, e justamente para falar dessa sua característica ofensiva, né? Você se sente melhor, digamos assim, tendo essa liberdade mais? Cara, depende muito do que eu vou falar. Eu quero estar jogando, não pode ser ofensivo ou defensivo. Eu sempre joguei muito com laterais esquerdos, vamos dizer. Eu na direita e lateral esquerdo ofensivo, que é o Souza. O Souza que fazia essa função e eu fazia a linha de 3, sabe? Sim. Eu gosto de ser mais um elemento surpresa, mas jogar ofensivamente lá em cima já também tenho muita facilidade, ainda mais com o Robinho, porque vamos ser sinceros, ele com a bola no pé é fenômeno e eu quero, assim, eu sou o lateral e ele é o atacante, então vou deixar ele mais à vontade possível. Se ele preferir jogar por dentro, que ele joga por dentro e eu me viro para jogar por fora, ou vice-versa, mas seguir trabalhando e conquistar mais vitórias. Xavier, parabéns pela vitória, pela classificação. Fala um pouquinho dessa partida, como é que foi para vocês a preparação e a vitória. E fazer um gol na Vila, né? Como é que é a sensação? Ah, cara, é sempre especial, né? Marcar na Vila já é o meu 3º gol. Fico muito feliz, né? De poder marcar. Tava um tempo sem marcar, me cobrava muito, mas o Vini sempre me apoiou. Jogo passado eu errei alguns gols, né? Me cobrei muito durante a semana. E fico feliz, cara, de classificar, ajudar a equipe.
E agora é trabalhar, que o próximo jogo já tem mais uma guerra. E como que tem sido esse trabalho com o Vinícius, né? Ele falou que te cobra bastante, como tem sido essa interação com ele? Como você avalia esse começo? E agora projetando essa reta final de Paulistão, o que vocês esperam? Dá para brigar pelo título? Com certeza, né? Nossa meta é final, Copa do Brasil, título. E, cara, desde que o Vini chegou, todo mundo tá evoluindo bastante, os treinos tá cada vez melhor. O Vini é um cara muito paizão, nem parece, mas é muito gente boa, tá junto com todo mundo, sempre levantando a autoestima de cada jogador. E fico feliz de ter ele aqui, espero que ele continue aqui bastante tempo. E para finalizar, pelo menos da minha parte, Matheus, o professor Vojvoda estava assistindo o treino também. E semana retrasada, o professor Vinícius até falou para mim aqui que tem essa interação entre eles, a comissão profissional e a do Sub-20, que alguns jogadores, alguns de vocês treinam bastante também no profissional. Como é que você já teve alguma conversa com o Vojvoda? Como é que é essa preparação também, esses treinos no time de cima e descer para jogar esses jogos? Como é que é? Cara, a gente fica feliz, né, de ter a presença do professor, do treinador do profissional aqui. Com certeza dá um gostinho a mais no jogo. E sim, ele já conversou comigo, eu já fui treinar lá algumas vezes e ele cobra bastante, né? Mas trabalhar, cara, fazer aqui pra fé em Deus chegar lá em cima.